Fala, nostálgicos, beleza? Eu sou o jornalista e apresentador Renato Fontes. Eu resolvi abrir a gaveta aqui do armário de casa e recuperar uma relíquia que certamente marcou a sua infância, principalmente se você colecionou figurinhas. Eu estou falando do álbum da Copa de 2002, do ano do Penta. Ficou curioso? Então mergulha no vídeo! Começando por essa capa, olha como era a capa do álbum de 2002. Claro, tem algumas avarias, porque lá estavam 24 anos, na época eu tinha 11 anos, hoje eu tenho quase 36, então sim, tem marcas do tempo, mas olha só que capa bonita. Do lado esquerdo e do lado direito nós temos as bandeiras dos países envolvidos na Copa, ao centro o logo, né, daquele Mundial, 2002 FIFA World Cup, Coreia e Japão, aqui nós temos os mascotes. E se liga só no preço do álbum e do pacote de figurinhas. Na época o álbum custava R$ 3,90, capa mole, e o pacote com 6 figurinhas custava 50 centavos. Sim, nós estamos falando de outro tempo, o poder de compra era outro, mas olha a diferença de preços em comparação com 2026. Mas olha que capa linda. No canto esquerdo nós temos os estádios da Coreia do Sul. Olha só, uma arena, cada uma mais bonita que a outra. E no canto direito nós temos os estádios do Japão. Esse aqui de Yokohama foi a sede da final daquele ano entre Brasil e Alemanha. Olha os demais aqui. Bem design futurista para a época, olha só, que bonitos. E no centro nós temos os grupos, todos anotados por minha mão, olha só. Não reparem no garrancho, mas todos os resultados aqui até a final daquele ano. Abrindo a sequência de seleções, nós tínhamos a França, do goleiro Fabio Barthez, que jogou muito no Manchester United e lenda da seleção francesa. Na sequência brilhante, Lili Thuram, Desailly, Franck Leboeuf, Lisa Razou, Sagnol, Candela, Emmanuel Petit, um dos carrascos do Brasil na final de 98, Patrick Vieira, Claudio Makelele, Robert Pires, Zinedine Zidane de cabelo, olha só, novinho. Mais abaixo nós tínhamos Dugaray, David Trezeguet, Thierry Henry também novinho de cabelo, lenda do Arsenal. E para fechar aquela seleção, o Will Todd. Lembrando que esse time aqui de estrelas, que era até aquele momento o atual campeão da Copa do Mundo, acabou sendo eliminado na primeira fase sem marcar nenhum gol e com 2 derrotas e um empate. Que decepção, hein? E na sequência vinha Senegal, a seleção que era a sensação do momento naquela época. Olha só os jogadores daquele momento. Claro, nenhum deles aqui tinha fama. Boa parte deles jogava no futebol francês. Olha aqui, os convocados. O mais famosinho daquele time era o Diouf, que naquele momento jogava no Lens. Mas era isso. Tinha também o Camará, do Mônaco, mas nenhum jogador assim era brilhante. Mas eles fizeram uma campanha surpreendente, olha só. O resultado na época que eu anotei, uma vitória contra a França, um empate com a Dinamarca e um empate também com o Uruguai em 3-3. E na sequência nós temos o Uruguai do goleiro Fabian Carini, que jogou no Atlético Mineiro já no fim de carreira, o Thais, o Monteiro, o Lengo, o Sorondo, que jogou no Inter de Porto Alegre, o Dario Rodrigues, o Migu, o Pablo Garcia, o De Los Santos, o Giacomazzi, o Oliveira, o Regueiro. Mais abaixo, Álvaro Recoba, cracaço de bola do futebol sul-americano no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, jogou muita bola na Inter de Milão, Magalhães, e para fechar, Dario Silva e Chevanton. E para fechar o grupo A, nós tínhamos a Dinamarca, do goleiro Sorensen, do Eriksen, do Larsen, do Jansen, do Heitze, do Thomas Elveg, jogou muita bola no Milan, do Thomas Gravesen, que batia até na mãe, jogou depois no Real Madrid, não deixou saudades, Tofting, Jensen, do Nielsen, do Poulsen, do Jorgensen, do Thomasson, que jogou no Feyenoord e também, se não me engano, jogou no Milan, Romendal, famoso também, esse aqui não sei pronunciar o nome, e para finalizar, Sandy, esse aqui jogou muita bola também no Schalke 04 da Alemanha. No grupo B nós tínhamos a Espanha, começando por essa figurinha tanto quanto medonha. Isso aqui lembra muito aqueles quadros antigos que a gente via muito na casa dos nossos avós,
com aqueles parentes que já morreram, né? Muito bizarro. Aqui nós temos a brilhante, nem todos os países na época tinham, né? Usavam o escudo das suas federações. Aqui a Espanha usava a bandeira da própria Espanha. Na sequência nós temos o Canizares, goleira lenda do Valência, e que jogou a Copa de 2002 e perdeu a de 2006 por um fato tanto quanto curioso. Parece que ele acabou cortando a perna nas vésperas da convocação, ou às vésperas da estreia da Espanha, não me recordo mais, com um frasco de perfume e acabou sendo cortado daquela seleção. Na sequência nós temos o Puyol, olha só, novinho, o Hierro, que era capitão do Real Madrid, Nadal, Barjuan, Aranzábal, Ivan Helgueira, que jogou no Real Madrid, olha só o Pepe Guardiola, um dos maiores técnicos da história, olha aqui, de cabelo, ainda novinho, o Mendieta, mais abaixo o Sanchez, o Valerón, olha só o Luiz Henrique, técnico do Paris Saint-Germain, campeão da Champions, olha só, novinho, mais abaixo o Raul, lenda do Real Madrid, também muito novo, ó, cara de bebê, o Morientes, o Urugzais, e para fechar aquela seleção, Casillas, olha só, lenda também do Real Madrid, muito novinho, olha só. E na sequência nós temos a Eslovênia, a primeira e única participação do país do leste europeu em Copas do Mundo. Aqui também nenhum jogador famoso, todos jogadores desconhecidos, a maioria deles desconhecidos. Eu não me recordo de nenhum deles terem certo sucesso, mas vale aqui o registro. No grupo B nós temos o Paraguai, do folclórico Chilaver, do lateral direito Arce, que jogava no Palmeiras e jogou muita bola também no Grêmio, Gamarra, um dos maiores zagueiros da história do futebol, o Ayala, que não é aquele argentino, o Sarabia, o Caniza, o Gavilã, que jogou no Internacional de Porto Alegre, o Paredes, o Alcunha, o Struy, que se eu não me engano ele jogou no Curitiba, Quintana, o Enciso, que jogou no Internacional também, mais abaixo o Cardoso, olha só o Roque Santa Cruz novinho, esse bobeiro tá jogando até hoje, mas olha só como ele era novinho, Brazuela, e para fechar aquela sessão, Ricardo Tavarelli, goleiro campeão da Libertadores de 2002, contra o São Caetano defendendo o Olímpia. E para fechar o grupo B nós temos a África do Sul. A África do Sul, assim como outras seleções menos famosas, também não tinham grandes jogadores de destaque. Vamos ver se a gente encontra algum que fazia certo sucesso naquela época. Eu não estou lembrando de ninguém. Fortune jogou no Manchester United, talvez. Mas olha, nenhum jogador... Ah, sim, tinha o McCarthy. Esse aqui jogou certa bola no Porto. Mas de resto, nenhum jogador assim de grande destaque. Abrindo o grupo C, nós tínhamos o Brasil, pentacampeão mundial naquele ano, com o Marcos, que ainda tinha um pouco de cabelo nas laterais. Olha só, a brilhante do Brasil ainda com 4 estrelas. Cafu na lateral, Juan, que está no álbum, mas não foi para a Copa do Mundo. Roque Júnior, Lúcio, Roberto Carlos, Edmilson, Belete, Ronaldinho Gaúcho, com cabelo curto e novinho. Emerson, que acabou sendo cortado e deu a vaga para o Ricardinho. Juninho Paulista, Denilson, Rivaldo, Ronaldo, Luizão e Edilson. Essa é a seleção Penta em 2002. Ó, tô de olho, viu? Você assistiu até agora o meu vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal. Inscreva-se! E na sequência nós tínhamos a Turquia, que fez uma campanha surpreendente naquela Copa do Mundo, com o goleiro Rustu. Aqui na sequência os demais jogadores. Vocês vão ver que tinham atletas aqui com certo destaque no futebol mundial naquele ano, naquela época, né? Vocês vão ver que o Davala jogou no Milan, olha só, Buruk do Inter de Milão, Kerimoglu, olha só, esses aqui eu não sei mais pronunciar o nome. Aqui embaixo nós temos o Basturk, que jogou muita bola na Copa, jogava no Bayer Leverkusen, o Hasan Sass, também outro jogador aço, jogava no Galatasaray, o Erden. E para fechar aquela seleção, o Hakan Şükür, esse sim era um grande destaque naquela seleção turca que fez história no Mundial de 2002. Tínhamos a China, primeira e única Copa dos chineses. Olha só, mas também aqui, nenhum jogador famoso, não vou saber pronunciar os nomes, mas olha só.
vale o registro. E para fechar o grupo C, nós tínhamos a Costa Rica, que tomou a goleada do Brasil na primeira fase. Olha aqui, nenhum jogador também lá de grande destaque, a maioria dos atletas defendiam times da Costa Rica e da Major League Soccer, mas o grande nome, assim que podemos dizer, se é que foi assim um grande nome, era do Anchope, que na época jogava no Manchester City, não o Manchester City rico como é hoje, mas na época um time mediano lá da Inglaterra. No grupo D nós tínhamos a Coreia do Sul, olha aqui os jogadores. Desta seleção nós podemos destacar o Ki-jun Park, esse aqui vocês vão lembrar bem, quem acompanhar o futebol inglês vai saber de quem eu estou falando. Jogou muita bola no Manchester United, lá no meados dos anos 2000, e basicamente só, não tinha na grande destaque essa seleção sul-coreana. E na sequência nós tínhamos a Polônia, do goleiro Dudek. Quem é mais ligado ao futebol vai lembrar daquela final da Champions de 2005 entre Milan e Liverpool, onde o Dudek fechou o gol para os ingleses. Na sequência nós temos Klose, o Zielinski, o Aldot, não vou saber mais pronunciar acho que os nomes, então é melhor ficar por aqui, mas olha só, vários registros aqui dos atletas que constavam naquele álbum. Então, de todos esses daqui, o destaque mesmo ficava por conta do goleiro Dudek, do Liverpool. A seleção norte-americana, olha aqui temos o brilhante, o goleiro, os jogadores de defesa, até aqui nenhum famoso. Vamos para o meio campo, aqui nenhum. Agora sim temos o Cobb Jones, esse aqui jogou no Vasco da Gama, lá em meados dos anos 90, acho que 95, por um curto período, não deu certo por aqui. O O'Brien, Claudio Reyna, esse daqui já era um dos jogadores mais famosos daquela seleção, jogava no Sunderland, Stewart. O Landon Donovan, esse sim era o cracaço daquela seleção, uma das grandes revelações da seleção norte-americana naquele período, teve relativo sucesso. Vamos na sequência, o Moore do Everton, e para fechar, o Brian McBride. E na sequência nós temos Portugal, do goleiro Ricardo, olha aqui os defensores, Fernando Couto, Jorge Costa, o Rui Jorge, o Petit, Hugo Viana, Rui Costa, caracaço de bola, jogou no Milan. Embaixo temos Sérgio Conceição, um grande jogador Figo, olha só, estava novo aqui, jogava no Real Madrid na época. Capuccio, João Pinto, Pauleta, Nuno Gomes e o goleiro lendário Vitor Bahia. Essa seleção de Portugal pré-Cristiano Ronaldo. E agora vamos para a Alemanha, vice-campeã em 2002, começando pelo goleiro Oliver Kahn, que na época foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Mundo, numa votação bem polêmica, porque tudo isso aconteceu antes da grande final, né? Então o que era para ter sido de Ronaldo Fenômeno acabou indo para as mãos do goleiro alemão, mas isso aí deixa para lá. Aqui nós temos a brilhante, bem diferente das brilhantes das últimas edições. Aqui os jogadores de defesa, passando para agora os jogadores de meio campo, destaque para o Michael Ballack, esse aqui era uma grande revelação da seleção alemã, né, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, jogava no Bayer Leverkusen, jogou também no Chelsea, no Jeremys do Bayern de Munique. Mais para baixo aqui temos outros jogadores de meio campo, descendo. Aqui o grande destaque, um dos destaques, né, temos então o Oliver Neuville, que jogava no Bayer Leverkusen, e para fechar o Oliver Bierhoff, que jogava no Monaco, mas jogou por muito tempo no Inter de Milão. Agora temos a Arábia Saudita, que logo na estreia tomou um sonoro 8-0 da Alemanha, e aqui nós temos os jogadores. Não me recordo de nenhum famoso. A seleção, como você pode observar aqui, formada por jogadores que jogavam no Oriente Médio, nenhum na Europa. Uma seleção, por sinal, bem fraca. E aqui temos a Irlanda, com os jogadores perfilados, assim como a Espanha, naquela figura bem esquisita, uma montagem bem grotesca. Abaixo temos aqui os jogadores de defesa, o goleiro, partindo para o meio campo. Eu me lembro dessa seleção aqui, um dos mais famosos eram o Roy Keane, que jogava muita bola no Manchester United. E abaixo nós temos o Robbie Keane, que era do Leeds. Então esses aqui eram os jogadores mais famosos de uma seleção fraca, que depois dessa edição aqui de 2002, não voltou para uma Copa do Mundo. Agora temos Camarões, uma das seleções africanas mais fortes daquela época. Aqui temos o goleiro, os jogadores de defesa, Rigobert Song era um jogador até famoso. Na sequência nós temos
de meio campo, vamos descendo. Aqui já Marc Vian foi, que acabou falecendo em 2003 de infarto, jogando bola. Isso aqui foi um caso famoso na época. Descendo. Samuel Eto'o, olha só, novinho aqui, na época jogava no Mallorca, antes mesmo de Barcelona. Se eu não me engano, ele era vinculado ao Real Madrid e foi emprestado para o Mallorca. E na sequência nós temos o grande rival, a Argentina, do goleiro Bonano, que jogava no Barcelona. Mais abaixo nós temos o Vivas, da Inter de Milão, o Ayala, do Valência, o Samuel, da Roma, o Sorin, que atuava pelo Cruzeiro. Logo acima no meio campo nós tínhamos o Javier Zanetti, da Inter de Milão, Diego Simeone, que hoje é técnico do Atlético de Madrid, na época defendia a Lazio, o Almeida, da Parma, o Verón, que jogava no Manchester United, o Aimar, o Lopes, que defendia o Celta de Vigo, Kili Gonzalez, do Valência. Mais abaixo nós temos o Ortega, do River Plate, Saviola, que defendia o Barcelona, Cláudio Lopes, da Lazio, e para fechar aquela seleção, o Hernan Crespo, da Lazio. Que seleção, hein? Isso aqui era uma seleção pré-Messi. Agora vamos para a Nigéria, outra grande seleção africana nos anos 90 e 2000. Aqui os jogadores de defesa, destaque para o Taribo Oeste, esse aqui era folclórico, defendia o Kaiserslautern da Alemanha, mas que chegou a jogar na Inter de Milão e foi pego num caso, né, um escândalo de falsidade ideológica anos depois. Aqui vamos na sequência, Babayaro, jogava no Chelsea, o Chelsea antes de ser rico. Olha aqui os jogadores abaixo, o Kocha, esse aqui jogava no PSG, famoso, Fabagandidja, do Vitesse da Holanda. Olha aqui, mais para baixo nós temos um ataque, destaque para o Kanu, que jogou muita bola no Arsenal da Inglaterra. E basicamente é isso. Essa aqui é uma seleção muito forte, campeã olímpica em 96, né? A base da seleção de 2002. E agora temos a Inglaterra, do goleiro David Seaman, que tomou aquele gol antológico de falta do Ronaldinho Gaúcho. Mais abaixo, Ashley Cole, que defendia o Arsenal, Gareth Southgate, que defendia o Middlesbrough e foi técnico da Inglaterra na última Copa do Mundo, Gary Neville, do Manchester United, Rio Ferdinand, antes de fazer história no Manchester United, defendia o Leeds, Sol Campbell, que jogou muita bola no Arsenal, esse daqui eu não me recordo, David Beckham, que fez história no Manchester United e jogou no Real Madrid, olha aqui, ele estava novinho, sem as tatuagens, Steve McManaman, do Real Madrid. Mais abaixo temos Steven Gerrard, olha só, novinho de tudo, Paul Scholes, lenda do Manchester United, Emily Henskin, do Liverpool. Mais abaixo temos Michael Owen, jogador do Liverpool, jogou também no Real Madrid, foi eleito na Copa de 98 o Golden Boy, jogador revelação mais jovem, né? Rob Fowler, do Leeds, o Sheringham, que joga no Tottenham, e para fechar a seleção, esse aqui que devia ser o goleiro, não me recordo dele, enfim. Na página seguinte nós temos a Suécia, olha aqui os jogadores de defesa, destaque aqui para o Melberg, que jogava no Aston Villa, e do Anderson, que jogava no Barcelona. Na sequência aqui nós temos esses demais jogadores que eu não me recordo, não eram famosos. Logo abaixo temos o Lidjunberg, que jogava muita bola no Arsenal. Aqui na sequência outros jogadores que também não me recordo. Mais abaixo destaque para Larsson, olha só, novinho aqui, ele estava atuando no Celtic da Escócia, mas jogou no Barcelona e outros clubes por aí. Na sequência, olha aqui para encerrar, Ibrahimovic, novinho em folha, olha só, bem diferente, né, de como ele está hoje, olha aqui, novinho, cabelos curtos. E agora vamos para a Itália, que está 3 Copas do Mundo sem aparecer em álbuns de figurinhas, mas em 2000 ela estava presente, e quem estava no gol era Buffon, olha só, primeira Copa do Buffon, ó, cara de novinho. Logo abaixo na defesa temos a lenda Paulo Maldini, Fábio Cannavaro, olha só, novo de cabelo, Alessandro Nesta, que estava da Lazio, Marco Materazzi, ó, já apareceu na seleção de 2002, Francesco Coco, Zambrotta da Juventus, Tacchinardi da Juventus, Tomasi da Roma. Logo abaixo nós tínhamos Albertino do Milan, aqui Cristiano Doni, a única figurinha que faltou para completar este álbum, diferente, né, do que acontece hoje. Naquela época não tinha tantos lugares para troca de figurinha, e acabou faltando esta figurinha, né, no meu álbum. Aqui nós temos o Totti, olha só, novo aqui também. Mais abaixo temos o Alessandro Del Piero, o Filippo Inzaghi, o Christian Vieri e para encerrar Francesco Toldo,
Esses eram então os jogadores presentes, né, da seleção italiana no álbum de 2002. Agora temos a seleção da Croácia, que vinha de uma campanha surpreendente em 98. Então aqui nós temos o goleiro, os jogadores de defesa, aqui destaque para o Robert Kovac. Vamos subindo aqui para jogadores de meio campo. Olha aqui, destaque também agora para o Niko Kovac, que era irmão do Robert Kovac. Vamos descendo. Esse aqui era o cracaço da seleção croata, que era o Proziniec, que jogava no Portsmouth da Inglaterra. O Sturridge do Chelsea. Aqui os jogadores indo para o ataque. Temos Davor Suker, que era, né, o grande destaque desta seleção, artilheiro do Mundial em 98, mas não teve sucesso em 2002. Agora aqui temos o México, atual, né, sede da Copa de 2026, que em 2002 tinha no gol Oscar Pérez do Cruz Azul, mais abaixo na defesa o Vidro do Pachuca, Rafa Marques, que defendia o Mônaco, mas jogou muita bola, né, no Barcelona. Olha só, ele estava novinho aqui, de cabelos curtos. Na sequência, outros jogadores que defendiam, né, times mexicanos. Vamos subindo aqui, ver se tem algum conhecido, não me recordo de nome deles. Vamos descer mais um pouco, também nenhum famoso, que me recorde. Agora no ataque temos aqui o Blanco, fez história, né, no América do México, aqui ele defendia o Real Valladolid da Espanha. E para fechar a seleção tinha o Borghetti, esse aqui gostava de meter gol no Brasil, né? E agora temos o Equador, que na época estava estreando em Copas do Mundo. E se você reparar bem, você vai notar a diferença das figurinhas, né, das outras páginas com essa daqui. Talvez pelo fato do Equador ser uma seleção, né, na época, né, inexpressiva, era a primeira Copa do Mundo, eles acabaram economizando no espaço, né, do álbum. Então você vê aqui as figurinhas todas duplas, né? E dentre, né, os jogadores convocados aqui presentes no álbum, nós temos o Aguinaga. Esse daqui era carrasco dos times brasileiros, principalmente na Libertadores da América. E assim como a seleção equatoriana, a Rússia também teve suas figurinhas bipartidas. Olha só aqui os jogadores, né? E eu não me recordo de nenhum grande nome aqui nesta seleção, né? A maioria dos jogadores aqui atuam no futebol russo. Uma seleção que não teve certo destaque neste Mundial. E agora vamos para a seleção japonesa do goleiro Kawaguchi, que jogava no Portsmouth da Inglaterra. Aqui os jogadores de defesa. Esse aqui é o Nakata, mas não é o Nakata que você está imaginando. Aqui os jogadores de meio campo. Nenhum famoso. E esse sim, claro, esse aqui é o Nakata que todos nós conhecemos, que jogou muito tempo no futebol italiano, principalmente no Parma. Era o grande nome desta seleção japonesa em 2002. Tinha o Inamoto do Arsenal, olha aqui o Ono do Feyenoord da Holanda. Vamos descendo mais aqui. E é isso, a seleção japonesa então tinha esse seu grande destaque, o Nakata. Aqui nós temos a seleção belga, olha só o goleiro, os jogadores de defesa, nenhum deles famosos. Então não tiveram nenhum destaque em cenário europeu. Jogadores de meio campo. Vamos descer aqui. Temos aqui o Marco Wilmots, esse sim teve destaque na seleção belga. Marcou um gol contra o Brasil, que foi anulado de forma errada pelo juiz na época. Vamos descendo aqui. O Penza, que também teve certo destaque no Schalke 04. E é isso, basicamente a seleção belga em 2002. E para fechar nosso álbum, nós tínhamos a Tunísia, assim como o Equador e a Rússia, tiveram suas figurinhas bipartidas. Olha aqui os atletas. Daqui nenhum teve destaque, né, nenhum famoso. Então tá feito o registro. E aqui na contracapa nós temos, né, o recado da Panini para os colecionadores da época. Aqueles que quisessem, né, comprar as figurinhas que faltavam, né, para completar o álbum, tinha que mandar, né, uma cartinha para eles, né, solicitando os cromos. Olha só o preço de cada cromo na época, 9 centavos. Bem diferente, né, do preço cobrado hoje. Mais o valor das despesas, né, de manuseio e postagem. O limite era de 40 cromos, os pedidos podiam ser feitos até abril de 2003. Olha só. Então basicamente é isso. O álbum de 2002. E no verso do álbum aqui, o mapa, né, de Japão e de Coreia com as cidades sedes daquele Mundial.